Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos dar início a mais uma aula. Nessa aula nós vamos falar sobre a parábola, ok? Que é claro, é o gráfico que está relacionado aí a uma função quadrática, uma função do segundo grau, beleza? Bom, lembrando então a ideia de função, né? Deixa eu só fazer um parênteses aqui para vocês. Bom, a ideia de função. O que é uma função? É uma lei, uma regra que deve ser respeitada, que deve ser aplicada em um determinado conjunto, onde após sendo aplicada essa lei, você vai encontrar imagens, ou seja, elementos num conjunto de chegada. Então, parte da ideia que você tem aqui um conjunto A e um conjunto B. Aqui você tem os elementos x1, x2 e assim por diante. Aqui y1, y2 e assim por diante, ok? Então a função nada mais é do que uma lei, que nós vamos chamar de f de x, que você vai aplicar no conjunto A para cada um dos seus elementos e você vai encontrar uma imagem no conjunto B, que é o seu conjunto de chegada, ok? Então, esse conjunto A nós damos o nome de domínio, o conjunto B a gente chama de contradomínio, e os elementos encontrados no contradomínio, né? No contradomínio, nós vamos chamar de imagem da minha função, beleza? Então, domínio da minha função, contradomínio da minha função e a imagem da minha função. Lembrando ainda que, como nós estamos falando de função quadrática, uma função quadrática ela tem um formato ax² mais bx mais c, ok? Mas é claro que a gente vai ter uma introdução aí à construção da parábola, então nós vamos estudar item a item acerca do seu formato, beleza? E vale também uma outra observação que o f de x ele é a mesma coisa que o y. Então, você escrever f de x ou y é a mesma coisa, beleza? Então, eu poderia escrever y igual a x² mais bx mais o c, ok? Bom, então aqui nessa primeira parte, tá, pessoal, tem apenas uma introdução acerca das definições geométricas, onde a gente tem um conceito de ponto, conceito de reta e o conceito de plano, que são os entes primitivos da geometria, tá? Não vou prolongar essa aula acerca da geometria, nós já temos uma aula no canal que explica sobre esses entes primitivos acerca da geometria. Bem como também falar da distância entre o ponto e uma reta, que sempre vai ser um segmento que é perpendicular, ou uma reta, né, que é perpendicular passando por este ponto até esta reta. Então, perpendicular porque está formando um ângulo de 90 graus, tá? Então, a distância de um ponto P até uma reta R será dada por um segmento que é perpendicular a esta reta, ok? E é claro, se o P pertencer a R, então nós dizemos que a distância vai ser igual a zero. É nula, né? Mas é importante esses parâmetros apenas para a gente definir aí o que é uma parábola. A outra relação que nós temos aqui é o que é equidistante, né? No caso aqui nós vamos falar de um ponto que é equidistante a este ponto P e uma reta D que nós estamos definindo. Então, nesse caso, nós estamos falando do F. O F ele está equidistante de P e também este P é equidistante à minha reta D, beleza? Então, é importante ter essa relação também desse ponto F, desse ponto P e essa reta D que nós estamos colocando aqui, porque é isso que vai definir a relação de parábola. Bom, então o que é parábola? São todos os pontos, olha lá, todos os pontos P que são equidistantes do F, que nós vamos dar um nome para esse F, e de D. Esse conjunto nós estamos chamando aqui, ó, dessa letrinha, que é o gama, que é a letra maiúscula aí do nosso alfabeto grego, tá? No caso, do alfabeto grego. Bom, então, essa letrinha a gente está simbolizando aqui, ó,
em relação à parábola, tá? Então, de novo, o que é a parábola? É o conjunto de todos os pontos P que estão equidistantes da reta D e equidistante do ponto F. Então, se eu pegar um pontinho aqui, ó, esse é um outro ponto P, vamos colocar aqui ponto P, mas ele está a uma distância do foco, que essa distância é a mesma da reta D. Isso vai servir para todos os pontos pertencentes aqui à minha parábola. Todos os pontos que estão aqui sobre ela vai satisfazer essa condição, beleza? Bom, como eu já falei o nome aí do F, né, que é o foco da nossa parábola, então aqui estão os elementos. Nós temos a diretriz da parábola, que é a nossa reta D. Nós temos o foco da parábola, que é o ponto F. O eixo de simetria da parábola é uma reta que vai passar pelo foco e pelo vértice e é perpendicular à nossa diretriz, tá? E é claro, o vértice da parábola é exatamente onde é feita a curva da nossa parábola, né? Onde nós temos o eixo de simetria, beleza? Bom, então essa é a definição de parábola e também acerca de seus elementos. Bom, pessoal, então agora a gente vai começar a estudar alguns formatos aí da nossa função, tá? O primeiro formato que nós vamos estudar aqui, ó, vai ser ax quadrado. Claro, com a diferente de zero, função real em reais. Ou seja, domínio real, lembra lá da introdução que eu fiz, contra domínio também real, beleza? Então, nós vamos trabalhar primeiro acerca deste formato, ax quadrado. E acerca desse formato, nós temos algumas particularidades, tá? Com relação à diretriz, com relação ao foco e também com relação ao vértice. A nossa diretriz, ela vai ter uma equação y igual a menos 1 sobre 4a, porque ela é uma reta paralela ao eixo y, então ela tem esse formato, tá? O foco, ele tem, ó, essa coordenada 0 para o x e 1 sobre 4a. Esse vai ser o nosso ponto F, que vai ser o nosso foco. E para esse tipo de função, nós temos que o nosso vértice vai ter coordenada 0, 0. Ok? Beleza? Então vamos lá. Uma outra variação que tem é acerca do coeficiente A, que é aquele que está multiplicando o nosso x quadrado. Nós temos que ele pode ser tanto positivo, como ele pode ser negativo. O que isso influencia na nossa parábola? Influencia no contexto da sua concavidade, ok? C maior que zero será voltada para cima. C menor que zero será voltada para baixo. É aquela ideia da carinha triste, né, pessoal? E carinha feliz. Se maior que zero, você está feliz. Se menor que zero, é a carinha triste. Então, concavidade voltada para baixo. E aqui também estão as coordenadas da nossa diretriz, a coordenada do nosso vértice e a coordenada do nosso foco, que a gente já comentou anteriormente, para cada uma dessas situações. Beleza? Bom, então vamos começar a fazer aqui alguns exercícios para a gente já aplicar essa ideia. Bom, fazer o gráfico então da função f de r em r, onde nós temos essa lei, que é f de x igual a x quadrado. Pessoal, no momento a gente vai ficar atribuindo valores para o x, né? Então nós vamos fazer aqui, ó, nossa tabelinha, vamos atribuir valores para x e vamos ter o y correspondente. Lembra lá, ó, isso aqui é y igual a x ao quadrado. Então, nós vamos colocar valores para o x e vamos encontrar o y para cada elemento do meu domínio. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar assim, ó, menos o 2, menos 1, 0, 1 e 2. Eu estou usando esses elementos, mas é claro, você pode usar outros, tá? Agora, vamos calcular, ó, todos esses elementos que eu coloquei, né, esses números, vamos elevar ao quadrado. Então, menos 2 ao quadrado, 4, menos 1 ao quadrado, 1, 0 ao quadrado é 0, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Então, daqui, pessoal, nós temos os nossos pares ordenados.
onde nós vamos colocar no nosso gráfico. Então, eu tenho o par ordenado menos o 2 e 4, tenho o par ordenado menos 1 e 1, temos o par ordenado 0, 0, que a gente já sabe que é o nosso vértice, par ordenado 1 e o par ordenado 2 e 4. Beleza? Então, esses são os nossos pares ordenados, que foram alguns pontos que eu encontrei aqui para desenhar do nosso gráfico, tá? Fazendo isso, então, nós temos lá menos 2 para o x e 4 para o y, tá? Então, vai ser mais ou menos, vou colocar aqui com a régua para ficar um pouquinho mais fácil. Então, o primeiro ponto que nós temos aqui é o menos 2 e o 4, menos 1 e 1, o 0, 0, 1 e 1, e temos também o 2 e o 4. Bom, então o nosso gráfico, pessoal, fica mais ou menos assim, né? Bom, mais ou menos assim. Mas é claro, eu vou colocar aqui o gráfico para vocês, que é o mais ideal possível, né? Bom, eu coloquei aqui já o gráfico para vocês como ficaria. Eu estou fazendo ali o esboço. Então o esboço, é claro, fica um pouquinho mais feio, né? Mas aqui dá para a gente entender melhor. Então nós fizemos a nossa tabelinha, atribuímos valores para x, encontramos o y, e o desenho do nosso gráfico é este. Então nós temos aqui o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado, beleza? Vamos memorizar este gráfico porque ele vai ser muito importante aí para as nossas próximas atividades, nossos próximos exercícios, tá? Então vamos fazer agora a função f de x igual a x quadrado, só que negativo, menos x quadrado, tá? A ideia será a mesma, tá, pessoal? Então nós vamos atribuir valores para x, vamos ter o y correspondente. A única diferença é que os valores que nós vamos atribuir vai ficar negativo, tá? Então, nós tínhamos lá menos 2 na 2 vai dar 4, só que por causa do menos vai ficar menos 4. Menos 1 na 2 vai dar 1, só que fica menos 1. O 0, menos 1 e menos 4. Beleza? Vamos fazer a mesma contextualização do gráfico, só que esse nosso gráfico, ó, como a gente já aprendeu aí a ideia, vai ser um gráfico com cavidade voltada para baixo, ó. Nosso vértice é o 0, 0, continua sendo 0, 0. E nós teremos uma concavidade voltada para baixo, ok? Teremos a concavidade voltada para baixo. Vou colocar aqui o desenho para vocês, é claro, para vocês pegarem a melhor interpretação. Bom, então esse é o gráfico que representa melhor aqui a função f de x igual a menos o x quadrado, beleza? Então, concavidade voltada para baixo, o vértice aqui é ponto 0, 0 e assim por diante. Então, pessoal, ó, esses são os dois gráficos que tem que estar aí na nossa mente, tá? Que é o x quadrado e o menos x quadrado. Essas variações devem acontecer daqui para frente. Esses gráficos nós vamos utilizar daqui para frente como como se fosse uma matriz, tá? Então nós vamos estudar agora as suas variações. Bom, então nós temos aqui ó, a primeira variação que nós vamos estudar é um gráfico f de x igual a x quadrado mais c. Então perceba aqui que acrescentou um parâmetro, que é o parâmetro c. Então o que vai acontecer com o meu gráfico em relação a esse parâmetro c? Nós vamos verificar se o c é maior que zero ou se o c é menor que zero, ou seja, positivo ou negativo. Se o c, olha lá, ó, for maior que zero, nós vamos deslocar o nosso gráfico em c unidades para cima. E se for menor que zero, nós vamos deslocar o nosso gráfico c unidades para baixo. E também o nosso vértice ó, terá uma outra posição, será a coordenada 0C, ok? Então vamos ver o que vai acontecer aqui ó, no exercício 3.
Vamos fazer o gráfico de f em reais, x quadrado mais 1. Perceba que o nosso c aqui, ó, é o mais 1. Então, o nosso c é maior que zero. Se é maior que zero, nós temos que o nosso gráfico ele vai deslocar para cima uma unidade. Mas qual gráfico? É o gráfico x quadrado, ó, que a gente já conhece. Beleza? Então, o que vai acontecer? Ó? Nós tínhamos lá a tabela x e y, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, 4, 1, 0, 1 e 4. Ok? Aí, o que vai acontecer, então, com o meu gráfico aqui? Ó? Eu vou somar 1. Então, o que era 4 ficou 5, o que era 1 ficou 2, o que era 0 ficou 1, o que era 1 ficou 2, o que era 4 ficou 5. Então, quais são os pares ordenados que eu tenho? Pessoal, lembrando, ó, é o x e o y. Então, é menos 2 e 5, depois menos 1 e 2, 0 e 1, 1 e 2, 2 e 5. Perceba que a gente está pegando, ó, o x e o nosso novo y que a gente somou 1. Ó. São esses pares ordenados. Nós fomos somando 1 em cada elemento que nós tínhamos do gráfico principal, daquele gráfico matriz que eu tinha falado para vocês. Beleza? Então nós vamos encontrar esses pares ordenados. Olha lá, ó, o nosso vértice era 0, 0. Agora o nosso vértice é 0 e 1. Lembra lá, coordenada do nosso vértice é 0C. Então, C é 1, então vai ser a coordenada no nosso vértice 0, 1. Bom, vamos desenhar esse gráfico mais ou menos como ficaria, fazer um esboço e depois a gente vê aqui a representação certinha para vocês verem, tá? Então lá, menos 2 e 5, então nem tem um 5 aqui, ó. Colocar mais ou menos, menos o 2 e o 5, mais ou menos aqui, como 5. Já temos aqui também o 2 e 5, lembrando que sempre vai ser simétrico, né, nos quadrantes, aqui no primeiro e no segundo quadrante. No caso aqui, a nossa concavidade é voltada para cima, né, então é primeiro e segundo. Se fosse concavidade voltada para baixo, terceiro e quarto. Ok? O outro é menos 1 e 2. Então, menos 1 e 2. O outro é 1 e 2. E temos o nosso vértice, ó, que foi deslocado para 0 e 1 em relação ao principal. Então, o nosso gráfico aqui, ó, neste caso, concavidade voltada para cima, mais ou menos assim. Beleza? Bom, então como ficaria o nosso gráfico aqui fazendo a comparação, tá, pessoal? Então, olha lá. Aqui está aquela tabelinha que eu fiz com vocês, beleza? Acrescentando 1. E aqui está exatamente o gráfico que eu desenhei para vocês. Esse gráfico azul é o que nós fizemos, beleza? E esse gráfico laranja é o principal. Então, do principal, ele foi deslocado uma unidade para cima, beleza? Então, foi somado 1 a cada um de seus elementos em relação ao valor do y, ok? Vamos lá, exercício 4 ainda em relação a essa ideia. Nós temos aqui x² menos 4. Então, nosso c é menor que zero. Então, ele vai deslocar para baixo 4 unidades. Beleza? Então, nós vamos fazer aqui a tabelinha. X, Y, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, 4, 2, 0, 1 e 4, a gente já sabe. E agora nós vamos colocar aqui, ó, menos 4, porque nós vamos subtrair 4, que é o nosso C, né? O nosso Czinho aqui, ó, menos 4. 4 menos 4, 0. 1 menos 4, menos 3. 0 menos 4, menos 4. 1 menos 4, menos o 3. 4 menos 4, 0. E o nosso vértice, né, pessoal? Ó, nosso vértice era 0, 0. Agora ficou 0 e menos 4.
Então, a gente já sabe que o nosso vértice vai ser no ponto 0 e menos 4. Bom, vamos separar então aqui os nossos pares ordenados. Vai ser o menos o 2 e 0, menos 1, menos o 3, 1 e menos 3, 2 e 0. Vamos localizar aqui os nossos pontos. Então, nós temos menos 2 e 0, então é em cima do eixo. Mesma coisa o 2 e 0. Depois, menos 1 e menos 3. Mais ou menos aqui. 1 e menos 3. E o nosso vértice, que vai ser o 0 e menos 4. Então, nós temos aqui a nossa parábola mais ou menos assim. Nesse caso, em relação ao original, então nós tivemos que deslocar o nosso gráfico 4 unidades para baixo. Vamos ver aqui a comparação. Bom, então fazendo a comparação, pessoal, em relação ao gráfico principal e ao que nós acabamos de desenvolver, beleza? Bom, então esse gráfico laranja é o principal, que é o y igual a x², e esse novo gráfico aqui azul é o que nós acabamos de fazer. Perceba que em relação ao principal, ele desceu 4 unidades, beleza? Então, comparando com o principal, nós temos essa construção, ok? Vamos lá, pessoal, mais um detalhe aqui acerca desse tipo de gráfico. Agora nós vamos estudar o gráfico da função f de x igual a x menos k ao quadrado. Então aqui nós temos essa ideia aqui, que é o nosso x ao quadrado, beleza? Claro, de r em r, e o a sendo diferente de zero. Bom, pessoal, ao invés de ler, né, essa explicação que está posta aqui para vocês, que não está muito clara, não está legal aqui esse entendimento, eu quero ir direto para o exercício. Bom, o que vai acontecer aqui com o exercício? Tá? Nós temos essa ideia, f de x igual a menos, aí nós temos uma problemática, que já é esse negativo, x menos 1 ao quadrado. Então, qual é a função que eu tenho aqui? Ó? É f de x igual a menos x ao quadrado. Então, eu tenho aquela função onde o meu x² é negativo. Então, parto daquela ideia da parábola com concavidade voltada para baixo. E o meu x² está com o formato x menos 1. X menos 1 ao quadrado. Beleza? Bom, então vamos pensar aqui. Ó. O que vai acontecer com o meu gráfico? Quando você tiver esta ideia, você sabe que seu gráfico, ó, como é menos 1, aqui dentro do parênteses, ele vai deslocar para a direita uma posição. Se fosse menos 2, ia deslocar 2 posições. Se fosse menos 5, ia deslocar 5 posições para a direita. Então é isso que vai acontecer com o seu gráfico principal. Beleza? Então, nós tínhamos a seguinte ideia, ó, x e o y. Você atribuía valores lá, que nós já fizemos, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Tínhamos lá o 4, tínhamos 1, 0, 1 e 4. Agora, o que vai acontecer com esse tipo de situação? Perceba aqui ó, que é x menos 1 ao quadrado. Então, nós vamos pegar os valores de x, vamos colocar aqui no lugar do x, subtrair 1 e elevar ao quadrado. Então, vamos colocar aqui, ó, qual vai ser esses resultados. Vamos fazer juntos. Ó, menos 2 menos 1 dá menos 3. Menos 3 ao quadrado, 9. Então, vai ficar, ó, menos 9. Aqui nós estamos fazendo, ó, x menos 1 ao quadrado. Beleza? Então, olha lá. Menos 1 vai dar menos 2. Menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado vai dar 4. Então, ficou menos 4.
0 menos 1. 0 menos 1 dá menos 1. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. Com o sinal negativo, continua menos 1. 1 menos 1, 0. 0 ao quadrado, 0. Ok? Depois, 2 menos 1. 2 menos 1 vai dar 1. 1 ao quadrado, 1. Então, aqui vai ficar menos 1. Beleza? Então, vamos lá. Se você encontrar esses pontos aqui no nosso gráfico, vamos ver o que vai acontecer. Então, nós temos os pares ordenados. Menos 2, menos 9, menos 1, menos 4, 0 e menos 1, 1 e 0, e temos ainda o 2 e menos 1. Localizando aqui, ó, menos 2 e menos 9, para mim, aqui no gráfico não vai dar para colocar, mas já já eu mostro para vocês como é que fica. Menos 1 e menos 4. Menos 1, menos 4. Nós vamos ter aqui um pontinho, mais ou menos aqui. 0 e menos 1, mais ou menos aqui. Depois, menos 1, menos 4 já foi. 1 e 0. Então, 1 para o x e 0 para o y. E 2 e menos 1. 2 e menos 1. Mais ou menos aqui. Ok? Bom, então aqui o nosso gráfico ele vai estar mais ou menos assim. Beleza? Então esse é o nosso gráfico. Aqui é o nosso vértice. Ó, o nosso vértice tem a característica aqui, no caso vai ser 1 e 0, que é aquele formato que ele até coloca lá no enunciado para nós, que é K e 0. Só que aí fica um pouco confuso porque o nosso K ele é menos 1. Se você olhar aqui, ele é menos 1, certo? Então pode te confundir nessa relação. Beleza? Então vamos tomar cuidado. Ó. Se for menos 1, considera positivo. Se fosse menos 2, seria 2 positivo. E assim por diante, tá? Então, se for negativo, você considera o seu K aqui, ó, oposto. Beleza? Então, esse aqui é o nosso vértice. Bom, vou mostrar para vocês como ficaria esse gráfico, né? Então, mais ou menos assim, ó. Então, aqui é a tabelinha que nós fizemos. O gráfico tracejado aqui é o principal, certo? Ó, esse aqui é o gráfico f de x igual a menos x quadrado. E o azul é o gráfico que nós fizemos, cujo tem o vértice, ó, 1 e 0. Beleza? Então, fazendo a comparação, ele deslocou uma unidade para a direita. Beleza? Vamos lá, pessoal. Para finalizar, então, essa aula, vamos fazer este exercício 6, que vai estar fundamentado nessa característica da função. Ó. Nós temos a anterior, que nós aprendemos, certo? Só que nós vamos acrescentar aqui um parâmetro L, beleza? Então, mais L, que é aquele o segundo caso, né, que nós vimos acerca dessa situação, ok? Bom, vamos ver então o que acontece com uma parábola quando a gente tem essa característica, tá? Então, vamos lá. Vamos direto para o exercício para a gente entender. Então, ó, o que está acontecendo aqui? Fazer o gráfico da função R em R, de reais em reais, né? Função f de x igual a 2 vezes x mais 1 na 2 mais 3. Bom, então o que nós temos? Ó? O nosso A é 2. Esse cara aqui é o nosso x ao quadrado. E esse cara aqui é aquele mais c. Então, olha lá, o que vai acontecer aqui com o nosso gráfico? Bom, o A nós temos aqui que é o 2. Então, a gente tem aquela ideia do gráfico f de x igual a 2x². Pessoal, esse gráfico não se muda tanto
com relação ao x², tá? Quando se tem essa constante aqui multiplicando. Não se muda tanto. Eu vou mostrar um programinha para vocês, depois para a gente estudar essa ideia. Agora aqui no parênteses, ó, que é o nosso x². Lembra que no exercício anterior, quando estava menos, o seu gráfico ele deslocou para a direita. Como aqui está mais 1, então ele vai deslocar para a esquerda, ok? Então tomar cuidado quando tiver aqui no parênteses. Se é mais 1, vai para a esquerda, uma unidade, tá? Então no exercício anterior foi para a direita, agora é para a esquerda. O mais 3 não muda quando a gente estudou em relação ao C. Como aqui é mais 3, então vai subir 3 unidades. Lembra? O gráfico desloca para cima. Como é mais 3, então vai deslocar em 3 unidades. Beleza? E o nosso vértice, pessoal, nesse caso, ele também muda. Ele desloca, né? Como é que é o formato do nosso vértice? Nesse caso, o nosso vértice vai ser o caso K e o L, tá? Só que vamos tomar cuidado de novo. Como aqui é mais 1, lembra do nosso K, que é o cara que está aqui dentro do parênteses. Como aqui é mais 1, então o nosso K aqui vai ser o oposto, menos 1. E o L é o próprio 3. Então nós temos que o L vai ser esse cara aqui, ó, o 3. Então a gente já sabe onde é a coordenada do nosso vértice. Beleza? Tranquilo? Então vamos ver aí o que vai acontecer com o nosso gráfico. Bom, primeiro eu vou fazer aqui o gráfico do 2x². Então nós vamos atribuir menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então nós vamos ter menos 2 ao quadrado, 4 vezes 2, então nós temos 8. Menos 1 ao quadrado, 1, vezes 2, o 2. 0 ao quadrado, 0, 2 vezes 0 é 0. 1 ao quadrado é 1, vezes 2 é 2. 2 ao quadrado vai ser 4 vezes 2, 8. Então nós temos esses pares ordenados aqui para a construção aí do nosso gráfico 2x ao quadrado. Beleza? Então, pessoal, por que eu fiz essa ideia do gráfico para vocês aqui, ó? Esse gráfico 2x ao quadrado é o gráfico que vai variar para a gente. Lembra que eu estava falando aqui, ó? O A é o nosso 2. Então, a gente vai trabalhar, ó, em função do ax², que é o que a gente conhece, tá? Então, quando é 2, nós temos a ideia aqui que o nosso gráfico ele muda um pouquinho. Mas não deixa de ser uma concavidade voltada para cima e etc, né? Então nós vamos ter um gráfico aqui, ó, muito parecido, simplesmente com o x², né? Quando o nosso a é igual a 1. Então a gente vai deslocar esse gráfico com esses valores, beleza? Então lembra lá, ó, vai para a esquerda uma unidade e vai subir 3 unidades, ok? Então esse gráfico vai subir e vai para a esquerda. Já vou colocar aqui para vocês para ficar mais claro, né? Esse tipo de gráfico. Então olha lá o que está acontecendo. Então nós pegamos o nosso gráfico principal, 2x², achamos esses valores, tá? Que é o tracejado aqui, ó. Esse tracejado é a nossa função f de x igual a 2x ao quadrado, que é a nossa ideia do gráfico principal. Então, ele vai sofrer as variações. Então, perceba que do zero, ele subiu 3 posições. Olha lá, 1, 2, 3, que é onde está o nosso vértice aqui, ó. Subiu 3 posições. E do zero aqui, ó, foi uma unidade para a esquerda, que está referente ao menos 1, ó. Beleza? Então, deslocou uma unidade para a esquerda e subiu 3 posições. Tudo bem?
Então essa é a ideia aqui do nosso gráfico. Então o nosso vértice aqui é o -1 e 3 também, como eu já tinha comentado com vocês. -1 e 3, lembrando que é o K, sempre o oposto do K, e o L que nós temos aqui, lembrando aí mais uma vez. Bom, programinha que eu gostaria de mostrar para vocês. Bom, pessoal, gostaria de mostrar esse programinha para vocês, que é online, tem também em aplicativos, que é o GeoGebra, para quem tiver alguma dúvida acerca da construção gráfica, quer vir aqui digitar a sua função, a sua equação, ver mais ou menos como é que fica o gráfico, até mesmo sistema de equações, dá para fazer aqui. Bom, por exemplo, a gente está estudando o gráfico do f de x, que é a mesma coisa que o y, igual a x ao quadrado. Então, olha lá, perceba que é uma parábola, que a gente já estudou, ó, com concavidade voltada para cima, neste caso, com a origem do vértice, sendo o vértice a origem do nosso gráfico, né? No caso, o encontro dos eixos, que é o ponto 0, 0. Agora, olha o que acontece se eu colocar o 2, multiplicando, aquela ideia da multiplicação, né? Então, a ideia da multiplicação, perceba, ó, o gráfico ele deu uma leve afinada, tá? Então, conforme você vai multiplicando, ele muda, é claro, uma construção um pouquinho, ó, vamos colocar por 3. O que que acontece? Ó, cada vez que você multiplica, ele vai afinando um pouquinho. Então, deixa eu reduzir aqui, ó. Então, ele vai reduzindo um pouquinho. Vamos colocar agora, se fosse por uma fração. Se eu estivesse colocando aqui, ó, meio, olha lá, ele abre mais, tá? Então, se você pegar o x² e dividir a sua parábola, ela começa a ter uma abertura um pouquinho maior, tá? Bom, esse é o gráfico x². E o menos x²? Olha lá, concavidade voltada para baixo. A variação da multiplicação é a mesma. Se você colocar o -2, ele vai afinar um pouquinho mais. Se você colocar aqui -1/3, ele vai expandir. Então ele fica um pouquinho mais largo. Então aqui dá para você perceber o que vai acontecer com a sua função em relação às variações, ok? Bom, então se eu colocar, por exemplo, y igual x² mais 1, o que vai acontecer com o meu gráfico? Olha lá. Ele subiu uma posição, ó, como a gente aprendeu. Ele sobe uma posição. Beleza? Essa é a ideia que nós temos. Agora, se a gente trabalhar em função, vou colocar aqui esse último exercício que nós fizemos, ó. Bom, pessoal, essa última função que nós fizemos, ó, é o 2 que multiplica x mais 1 ao quadrado mais o 3. E automaticamente aqui o programinha, o que ele fez? Ó? Ele calculou automaticamente o quadrado do x mais 1 e escreveu a nossa função já no formato geral, que é o formato completo, né? Ó, x², 2x² mais 4x mais 5. Então ele colocou aqui o formato da função de segundo grau completinha, que é aquele formato que eu já ensinei para vocês, que é o ax² mais bx mais o c. Então, se você olhar aqui, é o gráfico que nós fizemos aqui por último, né? Nós temos que o gráfico ele deslocou 3 posições para cima e uma posição para a esquerda. Beleza? Então esse programinha é bem legal, bem interessante. Tem outras funções que você pode aqui explorar, tá? E fica aí à disposição para vocês, GeoGebra, para vocês explorarem um pouquinho mais esse entendimento, tá bom? Bom, pessoal, então essa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.